A doutrina da Trindade é bíblica? Ainda que a palavra Trindade não se encontre na Bíblia, o seu conceito está totalmente enraizado tanto nas páginas do Novo Testamento quanto nas páginas do Antigo Testamento. Aqueles que não acreditam na doutrina da Trindade alegam e argumentam que o simples fato da palavra não estar na Bíblia já é suficiente para que nós venhamos duvidar da existência dessa doutrina. Porém, as coisas não funcionam muito bem assim. Nós sabemos que algumas palavras que não estão na Bíblia têm o seu conceito totalmente definido pela mesma. Por exemplo, não temos na Bíblia a palavra Bíblia, não temos na Bíblia o termo encarnação de Cristo, não temos na Bíblia a palavra milênio. E ainda assim não podemos negar a existência da Bíblia, a existência do fato de que o Verbo se fez carne e o fato de que haverá um período escatológico, cujo nós damos o nome de milênio por se tratar de um período de 1000 anos. E não somos tolos o suficiente para negar que o conceito dessas palavras não estejam na Bíblia. Acredita-se que o termo Trindade foi usado pela primeira vez por um dos pais da igreja que viveu nos anos de 160 a 230 da era cristã, chamado Tertuliano. Ele criou esse termo para que pudesse definir a ideia de que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus, porém são pessoas distintas. Sim, é bem complexo de se entender e é por isso que a doutrina da Trindade também recebe o nome de O Mistério da Santíssima Trindade. E como disse Agostinho de Hipona, se pode ser entendido, então não é Deus. E em outra parte, ainda interou: se tentarmos entender a Trindade, corremos o risco de perder a nossa cabeça, mas se tentarmos negá-la, corremos o risco de perder a nossa alma. Não queremos perder a nossa alma, então só nos interessa quebrar um pouco da cabeça estudando essa doutrina na Bíblia Sagrada. A divindade do Pai nunca foi negada desde o princípio da história do judaísmo e também do cristianismo. O monoteísmo sempre foi afirmado e reafirmado por essas duas religiões. Em Isaías capítulo de número 43, versículo de número 10, Deus diz ao povo de Israel: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová, povo ao qual eu escolhi, para que creiam em mim e também entendam que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum outro Deus haverá. Nós temos também a declaração de fé do povo de Israel, conhecido como Shema, que nós encontramos no livro de Deuteronômios, capítulo de número 6, versículo de número 4, onde está escrito: Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. A palavra Shema Israel, ouça Israel, são as duas primeiras palavras da seção da Torá que constituem a profissão central do monoteísmo judaico. O texto em hebraico diz: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Errad. Livro de Devarim, capítulo de número 6, verso 4. Livro de Deuteronômios. E acerca da divindade do Filho, nós vamos encontrar também uma riqueza enorme de versículos nas páginas tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Em João, capítulo de número 1, versículo de número 1, nós encontramos o seguinte texto: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no verso 14 do capítulo 1 de João nós encontramos: E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós entendemos então que o Verbo era carne, e que ao mesmo tempo que ele era Deus, ele também estava com Deus, e que ele se fez carne e habitou entre nós. Não é dúvida para ninguém que esse texto está se referindo à pessoa de Jesus. Em João capítulo de número 8, enquanto Jesus discursa diante dos fariseus, ele faz algumas declarações muito polêmicas que afirmam e reafirmam a sua divindade. No verso 56, Jesus vira para os fariseus e diz assim: Olha, Abraão vosso pai se alegrou muito em ver os meus dias. E eles então vão questionar Jesus: olha, mas você não tem nem 50 anos. Como está dizendo não só ter visto, mas também conhecido Abraão? Jesus diz a eles assim: olha, antes que Abraão existisse, eu sou. E a Bíblia vai dizer que os fariseus pegaram em pedras e se prepararam para apedrejar Jesus, porque ele estava dizendo abertamente com isso ser o próprio Deus. Mas como assim? Um judeu jamais falaria o termo eu sou, porque eles sabiam do que esse termo estava fazendo referência. O termo eu sou faz referência ao episódio de Êxodo, capítulo de número 3, versículos 13 e 14, aonde Deus se manifesta a Moisés através da sarça e o chama como profeta. Moisés pergunta para Deus: Senhor, quando eu chegar diante do povo de Israel e disser a eles: o Deus dos vossos pais me chamou como profeta,
Se eles perguntarem qual é o nome desse Deus, o que eu devo responder? E Deus disse a Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Assim dirás ao povo de Israel: o eu sou me enviou a vós. Então todo judeu já sabia que o termo eu sou era a declaração que Deus deu acerca do seu próprio nome para Moisés, o chamando e o levantando como profeta. Então, quando Jesus diz ter vindo antes de Abraão e ainda disse eu sou, ele estava referindo ser aquele que havia chamado Moisés para o ministério profético. E Jesus, em João capítulo de número 1, verso 18, ainda faz uma declaração bem polêmica, dizendo que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez se revelar. Jesus nada mais aqui está alegando de que todas as vezes que Deus fora visto no Antigo Testamento, que se tratava da pessoa dele. Isso se chama teofania e nós vamos tratar disso em um outro vídeo. A Bíblia está rica também em evidências que comprovam a divindade do Espírito Santo. Há quem acredite que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, uma energia, mas basta uma breve olhada nas páginas do Novo Testamento para que possamos invalidar essa ideia. A primeira coisa que eu quero dizer é que o Espírito Santo é uma pessoa. Em Atos capítulo de número 13, versículo de número 2, vai dizer assim: e jejuando eles e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Aqui nós vemos pelo menos duas características do Espírito Santo. Primeiro, ele falou para eles que separassem Paulo e Barnabé para a obra missionária. E segundo, ele tem vontade própria. Uma energia não fala. Uma energia não tem vontade própria. Em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 30, nós ainda encontramos uma outra característica do Espírito Santo. Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual já estáis selados para o dia da redenção. Temos que tomar cuidado com o Espírito Santo, porque ele tem sentimentos. Ele não é só uma energia, mas ele é uma pessoa, e ele é o próprio Deus. Em João capítulo 14, verso 16, Jesus disse assim: eu não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador. Nós temos nessa passagem as três pessoas da Trindade presentes. Nós temos o Filho, que vai rogar ao Pai que vos envie um outro Consolador. O termo para outro aqui no texto grego é a palavrinha allos, que significa que Jesus estava se referindo a outra pessoa, mas que esta pessoa era igual a ele. A palavra consolador, paracletos no grego, ela é tanto usada como se referindo a Jesus e também para se referir ao Espírito Santo. A palavra paracletos, traduzida como consolador, significa alguém que consola estando do lado, alguém que está perto. Jesus então, quando diz allos paracletos, ele está dizendo: eu rogarei ao Pai que vos envie outro, assim como a mim, que permaneça sempre ao lado de vocês. Aqui nós vemos que, ainda que o Espírito Santo fosse uma pessoa distinta de Jesus, ele possuía a mesma natureza dele. A divindade dos três é tão clara que alguns ainda vão cometer o equívoco de dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa que se manifesta de formas diferentes ao decorrer da Bíblia. Mas isso não é verdade. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito é outra pessoa, porém eles são um único Deus. A ideia de que os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são a mesma pessoa vem de uma doutrina chamada sabelianismo. O sabelianismo prega que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa que se manifesta de formas diferentes ao longo da Bíblia Sagrada. Porém, muitos textos bíblicos refutam essa ideia. Um dos textos mais tradicionais usados para refutar essa ideia é o batismo de Jesus em Mateus capítulo de número 3. Mateus capítulo de número 3, versos de número 16 e 17, nos mostram claramente a distinção entre as três pessoas da Trindade. Nós vemos o Filho estando nas águas, sendo batizado pela pessoa de João Batista, e assim que ele desce as águas, o Espírito de Deus vem sobre ele em forma de pomba, e então a voz do Pai é ouvida do céu dizendo: eis aí o meu Filho amado, em quem me comprazo. Outro texto que também podemos usar para defender essa ideia se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 39, quando Jesus orava no jardim de Getsêmani. Já se parou para se perguntar a quem Jesus orava, se ele é a mesma pessoa que o Pai? Se acreditarmos que Jesus e o Pai são as mesmas pessoas, para quem Jesus orava? Para ele mesmo?
E o texto vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. Outro texto que podemos usar para defender essa ideia é o texto de Atos, capítulo de número 7, versículo de número 56, na ocasião da morte de Estevão. Ele vê o céu se abrindo e à destra do Pai ele vê Jesus assentado em um trono, mostrando a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like, não se esqueça de comentar, deixando lá sugestões para os próximos vídeos e ative o sininho de notificações para que você não venha perder nenhum vídeo. Paz e graça!